Olá, seja muito bem-vindo ao Na Real, a notícia como ela é, do jeito que você entende, nas ondas da 98 News 103.3. E hoje nós temos o nosso quadro Direto ao Ponto. 3 temas quentíssimos, com 2 amigos queridos que partilham comigo esse programa. Yara, tudo bem? Tudo, jóia, Lincoln. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que nos ouve ou nos assiste. Muito obrigado, boa noite a todos. João? Fala, Lincoln, como é que você tá? Yara, boa noite a vocês dois. Boa noite. Sempre bom ter você aqui de volta, Lincoln. Igualmente, semana passada, eu não estava aqui presente, mas vocês fizeram um belíssimo trabalho que eu já fiquei sabendo, já cochicharam. E o nosso programa agora, eu não sei se vocês nem sabiam disso, eu também fiquei sabendo hoje, mas eu já tinha ouvido falar que o nosso programa, Na Real, também está sendo transmitido aos finais de semana. Ó, Coisa boa. Coisa Agora... boa. Então, ficamos sabendo, boa eles são terça-feira e bom final reprisados de semana, né? no fim de semana. Então, se você perdeu o programa na rádio, você vai poder ouvir de novo aos fins de semana, 5 horas da tarde, mais ou menos, ele vai ao ar. Então, a Também gente no tá... YouTube. No YouTube sempre. No YouTube sempre da 98 News, no 103.3 na rádio e YouTube 98 News. E sigam a gente nas redes sociais. Programa Na Real Mas, 98. Lincoln, qual que é o seu Instagram? Lincoln Farias. Lincoln Farias. Lincoln Farias. Lincoln Farias. Só colocar Então, lá. Lincoln E o Farias, seu, eu te João? acho lá. Você acha lá e o seu, João. O meu é João Fernandes DM. Você também me acha lá João no Fernandes Instagram. DM. Yara, e O o que é seu? DM, João? DM é Direita DM. Minas. Direita minha. Ah. Gostei disso. Achei que era... Ah, é verdade, é DR a outra, né? DR. De relações. O meu é Yara com YC Miranda. E o do programa é programa Na Real 98. E Muito tem o bom. do Jader ainda, né? Que não tá aqui hoje. O Jader. Monteiro. Jader Jader Monteiro, Monteiro, isso aí. sigam ele Jader também. Monteiro. Pessoal, hoje 3 temas muito bons. Eu acho que seria interessante a gente começar pelo tema do João, se vocês me Boa. permitem. Aham. Que eu acho que é um tema muito bom e um tema amplo. A gente conseguir debater bastante, Legal. trazer visões. Depois a gente passa pro seu tema, a gente encerra Legal. com o meu tema. Vai ser sensacional. João, Bom manda demais. bala aí pra gente. Pessoal, hoje eu gostaria de trazer um tema que às vezes é pouco debatido, né? Talvez a gente debata temas mais pontuais, mas que esse tema também ele é um tema mais amplo, mas que abrange sempre a nossa vida em algum aspecto aí. Eu queria falar, né, sobre 2 tipos de liberdade, a liberdade econômica e a liberdade de expressão, e existe um debate, né, no campo liberal que qual liberdade vem primeiro, né? Qual liberdade é mais importante, a liberdade econômica ou a liberdade de expressão? Né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, parece simples responder que é a liberdade de expressão, porque se eu não posso falar nada, então eu não consigo empreender. Mas se a gente for olhar por um outro lado também, e olhando no aspecto histórico, né? Por exemplo, Yara, na antiga União Soviética, o Estado, né, totalitário da União Soviética, ele começou abarcando, por exemplo, e cerceando as liberdades econômicas, né? E estatizando as coisas e tudo mais, os setores econômicos, até que você não tinha mais liberdade para falar nada que estivesse fora do Estado. Nada que estivesse, por exemplo, as próprias mídias, né, de telecomunicações na época, de radiocomunicações na época, eram todas estatais, então acaba que a própria liberdade de expressão ela era cerceada de tabela. Então, quando você tem ali uma liberdade econômica que está em frangalhos, você também acaba tendo a sua liberdade de expressão ali sendo cerceada também. O contrário também é verdadeiro. Agora, o contrário também, quando a gente não tem liberdade de falar algo, por exemplo, nas redes sociais, ou então não tem liberdade para falar algo que vá contra um Estado que avança sobre os direitos individuais, a gente também não tem a possibilidade, por exemplo, nem de empreender. Por quê? Vamos pensar o seguinte: se eu não tenho a liberdade para falar as minhas ideias, ou então para exercer, por exemplo, minha religiosidade, ou então qualquer outro tipo de liberdade, quem dirá que o Estado vai assegurar a minha possibilidade de fazer, né, uma liberdade, um empreendimento? E o Brasil ele tem seus problemas. O Lincoln talvez consegue, né, com a sua experiência de ir visitar o mundo afora. Tem países que são piores que o Brasil, mas o Brasil também não deixa de ser um país ruim, por exemplo, que tem uma burocracia muito densa, né? Densa, né? Vamos usar essa palavra, né? Alta carga tributária, né? São várias
por exemplo, setores econômicos que têm, por exemplo, o monopólio do Estado. Sim. Né, que agora está caindo o monopólio de alguns setores, mas, por exemplo, o petrolífero é estatal. Sim. Né? A exploração de petróleo no Brasil é estatal. Até pouco tempo atrás, a extração de minério também era somente da Vale, que era estatal. Até pouco tempo atrás também o Correio, né, tinha o monopólio de envios de correspondência, que também era estatal. Então, assim, é uma falta de liberdade do sentido de você não poder empreender nesses setores. Nesses setores. Agora, também temos no Brasil a outra falta de liberdade, que a gente não pode falar o que quer na rede social. Uhum. Ponto. A gente não pode. E aí, o que veio primeiro? Qual dessas liberdades começou a ponto de avançar para outra? A minha opinião, eu tenho uma opinião formada aqui, que eu acho que a principal das liberdades é a liberdade de fala, nossa de expressão, para a gente poder debater todo o resto. E aí, Lincoln, o que você acha? Então, eu acho que é um tema muito interessante e a gente precisa, talvez eu queria trazer alguns contextos históricos de regiões distintas aos quais eu tive a oportunidade ou de visitar pessoalmente, assim, conhecer de fato esses temas. Eu acho que a base de toda liberdade econômica, ela passa necessariamente por um ambiente propício ao investimento e ao empreendedorismo. Como que é o ambiente propício para o empreendimento e para o empreendedorismo como um todo? É um ambiente onde eu tenho regras específicas, ou seja, o Estado delimita as regras para se empreender, para obter um alvará, para obter seja um alvará de localização em funcionamento, ou seja uma licença ambiental, a gente falou em programas anteriores, né? Licenças ambientais para poder extrair minério, por exemplo, até o aspecto tributário. E esse aspecto tributário, ele não se limita somente ao tributo cobrado das empresas, né? Em função do lucro, por exemplo, que está sendo debatido agora, mas principalmente a carga tributária que incide em cima do labor, ou seja, do trabalho. Porque quanto mais alta é essa carga tributária, mais dificuldade eu tenho de contratar pessoas, elas ficam mais caras. O meu produto fica mais caro, ele fica menos competitivo. Ele fica menos competitivo, eu não consigo mercado. Então, quando a gente vê todo o movimento capitalista, quando ele vai se instalando no mundo, então, por exemplo, na China. Se você pega a China de 40 anos atrás, você tinha uma China extremamente pobre. Né? Quando você começa a transferir tecnologia para a construção de fábricas da China na década de 90, e eu vi isso dentro da China, eu estudei numa universidade chinesa, então eu conheço de dentro um pouco isso como funciona, você começou a ter o capitalismo, ele enxergou na China há 40 anos atrás a possibilidade de se expandir a um custo baixo. Só que o que aconteceu? Você começou a ter uma expansão econômica, as pessoas começaram a ganhar melhor, começaram a se educar mais, começaram a exigir direitos. E aí começa a ficar mais caro. E aí começou a ficar mais caro. E ele migrou para onde agora? O boom da China está terminando, ele está migrando para a Índia. Então, quando a gente começa a perceber esses ciclos econômicos, eles estão não só vinculados ao capital em si e à possibilidade de empreender, mas eles estão muito vinculados à liberdade que o Estado dá e ao tamanho que o Estado tem. É isso mesmo. Então, o tamanho do Estado, o tamanho da intervenção do Estado impacta diretamente o desenvolvimento econômico. Quanto mais inchado é aquele Estado, mais impostos eu tenho que cobrar para sustentar aquele Estado. Então o custo daquele país fica caro. Então por isso que é mais barato pegar o minério de ferro, tirar ele daqui, levar ele para a China. Ele vai se transformar em chapas de aço. Ele vai voltar. A chapa vai ficar mais barata fazendo todo esse trajeto vindo da China do que produzindo aqui em Minas Gerais. Por causa da carga tributária, por causa do custo. E aí, terminando a minha fala aqui, que ela já foi até muito longa, em outros países a gente observa algo parecido. Então, por exemplo, eu tenho isso nos Emirados Árabes Unidos, que surgem na década de 70, né, numa reunião de 5 sheiks ali no deserto,
eles começam a debater o que eles fariam com o petróleo, principalmente quando ele acabasse. Então eles começam a se desenvolver. Hoje os Emirados se tornaram um centro de financeiro do mundo, centro turístico, né? centro imobiliário, tudo numa visão de planejamento de longo prazo. Mas lá as liberdades são diferentes. E por que diferentes? Por causa de um contexto religioso muito forte, arraigado, você dentro dos próprios Emirados você tem liberdades diferentes ali dentro. Então Dubai é muito mais livre. Dubai é quase uma cidade, como se fosse uma cidade grande mesmo, de fato. Então você tem de tudo. Quando você vai para Abu Dhabi, já é um pouco mais restrito, em termos de liberdades mesmo. Então, se você vai para, que aí já não é um Emirado, você vai para a Arábia Saudita, já é muito mais restrito. Então, é um misto assim, e não tem como a gente fazer uma correlação tão clara entre a liberdade econômica e a liberdade de expressão, porque muitas vezes eu tenho um país totalitário muito desenvolvido economicamente como Singapura. Então, onde tudo é controlado. Eu tenho uma China onde eu não posso falar mal do governo para o taxista, senão ele tem o direito de me levar para prisão, mas eu tenho desenvolvimento econômico altíssimo. Né? Tem locais na Ásia que não se comparam com nenhum desenvolvimento econômico europeu, por exemplo. É muito mais avançado em termos de infraestrutura. Então é isso, falei demais, João, mas não sei se eu consegui dar um panorama aqui. Isso aí é bom a gente ver também os outros aspectos do nosso país, porque a gente acha que o Brasil também é o país mais totalitário do mundo. Na verdade, não, tem países muito piores, tem países muito melhores, mas o Brasil ainda tem suas liberdades ali. Mas, Yara, o que você pensa disso? O que você acha? Qual liberdade que para você seria mais importante? Expressão ou liberdade econômica? De empreender e tudo mais. Cara, eu não sei assim se eu responderia essa pergunta diretamente, porque enquanto vocês estavam falando, eu pensei em outras questões, assim, que, sei lá, que me geraram aí alguma reflexão. Por exemplo, considerando o que o Lincoln falou, né? Eu não sei se talvez pela minha formação e tal, eu sempre fico pensando... eu entendo a lógica do mercado e a lógica capitalista, né? De você tem que ter mais empresas, aí se ela tiver mais liberdade, vem mais gente para cá, vai ter mais dinheiro, etc. Mas eu tenho muita dificuldade, por exemplo, quando a gente chega nesse ponto de eu tenho mais, sei lá, as pessoas mais formadas, aí elas vão ter mais um senso crítico, aí elas vão exigir mais, e aí elas vão cobrar mais pela hora dela, por exemplo. É difícil para mim pensar que isso seja negativo do ponto de vista humano mesmo. Eu entendo assim, do ponto de vista... Se eu estivesse pensando com a cabeça, talvez, do empresário, que está olhando ali falando, cara, mas eu preciso de ganhar mesmo para eu ter competitividade e tudo mais. Eu entendo essa lógica financeira. Mas eu não consigo ver como negativo as pessoas tendo o seu trabalho mais valorizado. Então isso não é negativo, não. Isso é só um fato. Não, eu entendo. Mas é porque eu fico pensando assim, porque parece que a sensação que eu tenho é que é tipo assim, ou uma coisa ou outra. Dá não sei, será que a gente não conseguiria chegar a algum meio termo que ficasse bom para o empresário, que ficasse bom para o trabalhador, porque é difícil pensar... Eu posso te dar aproveitar esse gancho e te dar uma solução? Pode. Esse ponto é muito legal. Olha só, hoje, o maior sócio não só do empresário, também é o governo. Então, hoje no Brasil, a carga tributária para uma empresa chega a beirar 34%. Então, imagina você constituir sua empresa hoje, né? Começa a faturar bem, o governo vai lá e... abocanha 34%. Você tem um sócio oculto 34%. Então, só esse sócio já encarece seu produto em 34%. Só que o governo também é sócio do trabalhador. Exato. Porque ele também vai lá e tributa o trabalhor com imposto de renda, com
a recolhimento para a Previdência Social, que não garante o trabalhador aposentadoria. Imposto sobre consumo. Imposto sobre consumo, e aí vai. Então, uma solução talvez para isso, mas e aí eu quero que você continue no raciocínio, Sim. é que se a gente diminuir o tamanho do Estado, ou seja, a demanda por mais impostos, se eu começar a diminuir a demanda por mais impostos, tornar o Estado mais eficiente, eu consigo baixar a carga tributária e, naturalmente, eu consigo remunerar melhor o trabalhador. Então, e é muito positivo que as pessoas comecem a ser melhor remuneradas pela profissão que elas exercem. Mas nem todas as profissões serão bem remuneradas. Por quê? Porque é muito do valor que entrega. Escassez. Do valor que entrega e da escassez. Então é um aspecto econômico, não é nem social, né? Não estou falando que é justo, não. Só estou querendo dizer que é o que acontece. Mas continuando aqui no raciocínio, porque estava legal. Não, acho que essa é uma questão que me vem. E a outra questão que me vem é... Por exemplo, quando eu penso e aí talvez você possa falar o que vocês estão dizendo de diminuir o Estado, né? Tipo assim, diminuir em que aspecto? Porque quando eu penso em Estado, ou a importância de um Estado, né? Não de um Estado gigante, mas o Estado, teoricamente, no que ele deveria ser, né? Eu não estou dizendo que ele é, mas o que ele deveria ser, exato. Assim, o Estado, ele deveria, de alguma forma, ser um mediador, né? Então, seria assim, de alguma maneira, ele mediar essas relações, porque, por exemplo, igual você falou, se a gente tem essa diminuição dos tributos e tal, aí o trabalhador pode ganhar mais. Tudo bem, mas depende do empresário que vai decidir o valor. Se o Estado não recolher, se o Estado amanhã parar de recolher imposto de renda, diminuir a alíquota de imposto de renda, é dinheiro direto na mão do trabalhador. Sim. Deixa de repassar. Porque eu tenho uma dificuldade de pensar que todo empresário vai pensar assim, para mim, considerando até os exemplos que você deu. Cara, eu tenho uma empresa, eu quero que ela cresça, né? Sei lá, um empresário. Sim, quer ter lucro, né? Exatamente, eu posso até pensar assim, que tem vários empresários super éticos, eu conheço vários, inclusive. Mas eu não posso confiar que todos vão ser. Então, na teoria, eu acho que o Estado ele deveria mediar, de alguma maneira, essas relações para que houvesse justiça. Mas não nesse sentido de ou o Estado ser grandão demais a ponto que ele fica com tudo e define tudo, inclusive a liberdade de expressão. Mas também que ele não fosse tão pequeno a ponto de que as pessoas pudessem... Porque, assim, se você pensar em relações, assim, hierárquicas mesmo de poder, né? É difícil você querer que ou presumir que numa relação... abuso, né? Numa relação só o empresário e o trabalhador... Todos os empresários vão ser super éticos, super honestos e tal. Não, de forma nenhuma. Então, a minha preocupação maior, quando eu penso nessas relações, é essa. E sobre a liberdade de expressão, a minha dúvida é se... E eu estou lembrando uma explicação que vocês deram alguns programas atrás. Quando a gente fala, né, por exemplo, eu ser livre para falar o que eu quiser nas redes sociais, por exemplo, considera o que vocês falaram, né? Tipo assim, você fala o que você quiser, mas você vai pagar por aquilo que tiver de acordo com a lei, né? Consequências, porque aí, assim, considerando isso, é imprescindível que as pessoas tenham liberdade de expressão, mas que elas saibam que elas precisam se responsabilizar pelo que elas dizem. Então, é só porque eu fico preocupada, assim, do que a pessoa entende quando a gente fala assim, você pode falar o que você quiser nas redes. Se ela lembra que algumas questões que ela falar são criminosas, né? Então, e aí que ela vai, aí como vocês aquela vez vocês falaram, não, tem leis para isso, isso e isso, então ela vai responder criminalmente para isso, né? Não é tipo assim, eu falo o que eu quiser sem impunidade, né? Sem consequências, exatamente. Não, eu falo o que eu quiser, mas eu preciso considerar, e isso passa pela educação, não só a educação escolar, mas por uma educação jurídica, né? Por uma educação, sei lá, familiar, familiar, para ela saber, assim, olha,
o que eu quiser pressupõe que eu vivo em sociedade. E que em sociedade eu preciso considerar o outro como próximo. Com certeza. Né? Foram questões que me vieram enquanto vocês falavam. Esse era, na verdade, o ponto que eu queria instigar mesmo nesse debate. Eu acho que um ponto que o Lincoln trouxe, na minha visão, é o mais imprescindível, que seria, independente das duas liberdades que você, do outro lado aí, dê mais importância, né? Seja a liberdade econômica, você como empresário e dá mais importância para a liberdade econômica, ou você que é uma pessoa que preza por falar aquilo que você pensa na rede social e você por isso dá mais importância para a liberdade de expressão. Qualquer uma das duas, ela é limitada pelo tamanho do Estado. Ou seja, um Estado grande, um Estado que avança sobre todas as áreas da sociedade, ele acaba limitando também a sua liberdade em todos os aspectos, não só em um quanto no outro também. Eu acho que, por exemplo, isso que o Lincoln trouxe é muito importante, porque é interessante a gente parar para pensar que o Estado é o maior sócio do nosso bolso, né? Porque quando a gente recebe um salário, por exemplo, a gente não recebe salário. Primeiro ele passa na mão do governo, depois o governo passa pra gente. Por quê? Porque até o imposto de renda ele é incidido na fonte, quer dizer que o Estado tem acesso à sua fonte. Ou seja, passa por ele primeiro. Passa na mão do Estado primeiro para chegar depois de você. Ele não te dá a liberdade nem de contribuir. De falar verdade, assim, olha... Ele contribui por você. Se ele falasse assim, olha, por favor, me dê... Não falando que é errado, não. É porque Sim, entendi. Por favor, me dê 35% do seu salário, porque isso aqui vai bancar as nossas políticas econômicas, sociais, nossas políticas, tudo. Se você falar assim, não quero, então... E você está incorrendo num crime de sonegação. Mas você tem a liberdade de incorrer nesse crime. No Estado você não tem nem essa possibilidade, ele já está tomando de você antes mesmo de você receber esse dinheiro. Sim. Então, tem toda são coisas para a gente pensar, por isso que eu disse que esse tema é tão profundo. São coisas que te levam a pensar, não só nessas duas coisas, mas também no tamanho que o Estado, no que você, da sua vida aí, no que você, no seu canto da sua vida aí, o que o Estado tá influenciando em você. E eu gosto de trazer uma frase que é o seguinte, para a gente entender quanto é bom a nossa liberdade, até mesmo de negociação entre pessoas. Não é pela benevolência do padeiro que a gente tem pão quentinho todo dia. É porque ele está lucrando com aquilo ali. É isso mesmo. E por isso, eu estou disposto a pagar pelo pão e ele está disposto a vender o pão pelo aquele preço, que eu tenho pão quentinho todo dia. Não é por ele ser bom, não é por ele pensar que eu preciso comer de manhã, não. É por ele pensando no lucro dele. E ele poderia colocar o pão a R$50, mas eu não compraria. E nós dois iríamos ficar sem a nossa... nós dois iríamos ficar tristes. Agora, se ele coloca num preço justo e eu também tenho disponibilidade a pagar por esse preço justo, nós dois ficamos felizes e aí a nossa liberdade está sendo Por isso, João, a importância da livre concorrência. Exato. E aí você trouxe um ponto muito legal. A gente até extrapolou, mas é porque o tema está tão interessante de discorrer sobre. Quando eu tenho, né, no caso que você trouxe, e aí mesmo exemplo do pão, quando eu tenho concorrência, então eu não vou comprar o pão de R$50 porque o padeiro colocou R$50, eu não vou comprar aquele pão naquela padaria. Eu vou na outra, que vai me vender a R$10 o quilo, R$15 o quilo, ao invés de R$50 o quilo do pão. E aí, no caso do funcionário é a mesma coisa, assim, a lógica é parecida. Hoje nós nunca vivemos o que a China viveu, que eu contei no início. Por quê? Porque nós não chegamos, considerando a legislação trabalhista da década de 40, nós nunca vivemos um boom de riqueza brasileira. Nunca vivemos um boom de riqueza brasileira como a China viveu nos últimos anos. Por quê? Porque a gente não teve nem oportunidade, porque lá na fonte... Não estou falando que foi ruim, mas é porque é a consequência. Alguém virou e falou assim, ó, o empresário, se você contratar um empregado por 1.000, você vai ter que pagar 1.800 no total. O cara, opa. Então, isso faz com que várias pessoas vivam na informalidade. O que acontece hoje, e aí a gente fechando o tema, é o seguinte, é que se eu tenho um empresário que não valoriza o seu funcionário, o que vai acontecer é que esse funcionário vai embora. Principalmente essa geração nova. A gente fez um processo seletivo lá na empresa, a gente ficou 3 meses para contratar um advogado. E isso está acontecendo Sério? Mesmo. E o salário não é ruim, mas é porque não tem. A molecada, se eles não tiverem boas condições de trabalho, eles não ficam. Ou não ficam. Ou não, aqui, vem um outro pagar mais e leva embora.
E aí você fala assim, mas peraí, fulano tá pagando tão mais assim? Não é porque tem uma escassez. Então tudo no fim do dia é uma questão econômica. Por óbvio, países muito populosos, a gente tem esse problema. Mas países, né, e o Brasil não é um deles. O Brasil tem uma carência de beneficiar melhor os seus produtos. Se eu tivesse uma cadeia, se eu tivesse um custo menor em termos de tributo, em termos de Estado, e Estado não é só o Estado executivo, né? O Estado é o judiciário O também, legislativo. que é caríssimo. O STF o legislativo, custa 1 bilhão que é por caríssimo. É 1 bilhão, olha. Só o STF. Eu teria condições de produzir a chapa aqui no Brasil e aí eu exportar até para a China. Só que eu não tenho condição, eu preciso de importar. Mas assim, eu achei Bom, legal, né? É legal esse tema. Assim. Bom pensar e suas sobre colocações isso, né? foram muito boas, Yara, porque faz a gente refletir. Na verdade, assim, eu ó. tenho várias perguntas mais. Mas vamos lá, vamos debater até. Tem mais 4 minutos, vamos embora. Não, é assim, não sei, a questão, eu tava pensando enquanto vocês falavam, que de alguma forma, por exemplo, porque quando eu penso no Estado, primeiro, uma coisa eu acho que vocês têm que, talvez, definir, né, porque vocês falaram da sensação de que é um pressuposto que todo mundo sabe o que é um Estado grandão e um Estado pequenininho, então verdade, talvez você eu acho que falou vocês... explicarem e dar exemplos em termos de países Boa, mesmo seria excelente. acho que seria legal Legal. para a parte Right. do pessoal entender, né? Didática. E a outra questão é que eu fico pensando assim, que quando tem a questão, quando de alguma forma eu tenho um Estado que é mais participativo, eu não, de novo, né? Não é o Estado grandão que toma todas as decisões, mas eu acho que pelo menos você tem aqui no Brasil, né? A cada 4 anos, a possibilidade de trocar o Estado. Tipo assim, de trocar o viés do Estado. Agora, quando você não tem o Estado, ou quando você não tem, né? Ou tem ele muito pequenininho, aí eu acho que você fica à mercê, principalmente das empresas. Porque aí elas que vão... É o dinheiro que vai resolver as questões, basicamente. Então, eu fico pensando se, de alguma forma... o Estado, ou sobre o Estado, a gente não tenha mais poder no sentido de que, de alguma forma, a gente pelo menos pode escolher mudar a cada tempo. Agora, se a gente pensar... porque se a gente tem eleições, pode ser... Eu não estou falando que as pessoas escolham bem. Não, né? Mas, assim, falar, mas aí, pode concluir. finalizando, tipo... Por outro lado, eu não posso votar nas empresas, entendeu? Tipo, a Entendi. empresa, ela é do cara, fulano de tal, e da família dele, de geração em geração, e etc. Mas não é a empresa que governa, né? Quem governa são as pessoas, né? Então, mas aí é que eu não sei. Quem governa pra mim é quem tem dinheiro, cara. Hoje Se você hoje pensar, funciona um pouco principalmente num estado Deixa eu tentar entender pequeniníssimo. assim. Ao sua- contrário, no estado grande. Yara, deixa eu tentar entender a sua Vou visão. explicar depois que ele vai falar. O que você, pra você, o que é o Estado? Só pra eu tentar entender a sua visão. Para mim, o Estado é o que eu definia anteriormente, né? O Estado deve ser aquele que medeia, de alguma forma, as relações entre as pessoas, para fazer funcionar o melhor possível. Para você não ter exploração, abuso, Então você gente acha que seria, só pra eu tentar entender, seria algo como... Não seria uma instituição de filantropia, mas seria algo, tipo assim, que usa do seu poder para deixar a vida em sociedade melhor? Exato, seria tipo assim, o Estado seria aquele que de alguma forma ele recebe por parte das pessoas, por meio do voto, a confiança para que ele possa lidar do direito, de alguma forma, uma equidade entre as pessoas. Um Estado, de novo, né, no sentido do que ele deveria fazer. Ideal, né? Estado ideal. O que eu acho que ele deveria, para que ele serve, pensando no termo da polis, né, assim, a política deveria ser para isso. Não é o que acontece, infelizmente, acho que nem no Brasil e na maioria dos países no mundo, né? Porque eu acho que está havendo, assim, pelo menos da minha parte, tentando explicar no sentido que existe o Estado e é as pessoas que estão no Estado. Que, independente de esquerda ou direita comandando, existe uma instituição, uma máquina que... Bom, Rothbard vai dizer que, por exemplo, o Estado ele é uma máquina, ele é o monopólio do uso legítimo da força. Que ele é o único, a entidade legítima na nossa sociedade que pode usar a força contra qualquer cidadão sem que seja ressarcido por isso. Até mesmo se o cidadão deixa de pagá-lo.
Sim, porque foi conferido a ele pelo próprio cidadão. E aí a gente está falando sobre uma entidade, e aí eu realmente não estou querendo dizer se é de esquerda ou direita, não vou entrar no mérito das pessoas que comandam o Estado, mas há essa instituição que abarca governo municipal, governo estadual, governo federal, legislativo em todas essas esferas e judiciário em todas essas esferas. Então, assim, o quanto mais a gente tem um estado inchado, por exemplo, Minas Gerais tem 853 municípios. Poderia ter menos municípios, menos entes municipais, ou então... Menos prefeitos, menos vereadores. Menos gasto, né, para ser repassado naquela ponta, porque primeiro o dinheiro vai para a União, depois ele é dividido para os estados, depois chega no município. Então, se tivesse menos municípios, talvez teria menos gasto na máquina pública. Ou então também se tivéssemos um judiciário menos inflado, a gente também não gastaria, por exemplo, 1 bilhão ao ano só mantendo o STF, não a máquina judicial brasileira como um todo. Por exemplo, o Estado, como o que eu diria, seria os ministérios, não o ministro que está ali naquela cadeira, entendeu? Não teria 37 ministérios, por exemplo, ou então não teria... sabe, toda essa máquina. É isso que eu acho que eu penso nesse sentido. Aí agora entendeu? eu te ouvindo, eu tô pensando assim, que é como se a gente, eu acho que de alguma forma eu tô pensando uma coisa diferente. Porque tem duas formas de pensar em estado grande e estado pequeno. Quando eu tô falando em estado grande, eu tô falando de poder. Tipo assim, quanto que o Estado interfere? E vocês estão falando de quantidade de pessoas, de... Máquina pública. Então, por isso que eu tô te falando, que é legal a gente definir... Vamos definir aqui até pro pessoal. Eu acho. É o seguinte, quando a gente fala de Estado grande ou Estado pequeno, não são nas suas atribuições. As atribuições foram conferidas ao Estado para mediar justamente conflitos. Sim. Conflitos de interesses entre uma sociedade, entre empresas, entre cidadãos, crimes que são cometidos. Como é que a gente faz? A gente leva isso à justiça. Sim. Aí tem uma justiça que vai punir aquela pessoa. O poder de polícia, alguém tem que prender. Então é conferido. Não é na diminuição das funções e das atribuições que foram conferidas ao Estado. É de fato do tamanho. Nós já tivemos governos com 17 ministérios. Sim. Hoje nós temos 43, eu salvo engano. É um troço É muito grande. Aí você fala assim, mas tem que contemplar todas as áreas. Não, nem sempre. Por que eu não posso ter uma estrutura enxuta mais eficiente? A forma de seleção por concurso público é a mais eficiente? Para todos os cargos? Não sei. Porque hoje é uma prova. Mas muitas vezes eu não testo habilidades individuais sociais, de relacionamento. Às vezes é um agente comunitário que não gosta de falar com gente. Eu selecionei ele para concurso público. Ele vai ter que lidar com gente. E coloca ele como relações internacionais. Ou então ele passa para relações internacionais ou institucionais. Então, assim, tem algo... O que a gente está falando, e que eu estou falando principalmente, João, talvez também na mesma linha, que precisa de um Estado mais eficiente. O Estado mais eficiente, ele custa menos. Porque eu vou conseguir, por exemplo, para que eu preciso de ter uma justiça eleitoral? Eu não posso pegar e colocar na justiça comum demandas eleitorais. Eu preciso de ter uma justiça eleitoral própria, com ministros próprios. Então eu tenho que ter o TCU, o TCE, o TCM, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Município. Eu preciso de ter o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. Então é muito, estou falando só do Judiciário. Aí eu vou falar do Executivo, que a gente já falou. Aí eu tenho o Legislativo, preciso de 583 deputados? 583 deputados? É muita coisa. É muito deputado. 513, desculpa, falei errado. Mas vai para 531 agora. Vai para 531, falei errado. 513 vai para 531. Eu preciso de mais deputados. Então, assim, cada deputado tem o seu gabinete, que tem os seus assessores, que tem o seu carro, que tem o seu veículo, que tem as suas viagens, né? Então, quando a gente fala de tamanho de Estado, é nesse sentido. Por quê? Porque esse Estado menor, ele onera menos o cidadão. Eu preciso de menos imposto para manter ele. Aí sobra dinheiro porque você trouxe para o bem-estar social. Sobra dinheiro para quê? Para dar moradia para quem não tem. Para poder pegar e trazer benefícios fiscais para uma empresa se instalar no norte de Minas. E gerar emprego. Porque o que tira a pessoa... E aí é o que você falou, um negócio muito legal também, sobre a cada 4 anos eu mudo. Não é isso? Só que olha só que loucura isso. Em alguns municípios, eu estava no município mineiro, aqui é produtor de café, eu não vou falar o nome para não expor, mas foi muito interessante que eu falei assim, olha, quantos funcionários o senhor toca essa fazenda aqui? 440 hectares. Ele falou, 25. Eu
falei, não, que isso? É muita eficiência. Isso, é muito eficiência. Pra colher café, ele falou, não foi assim. Tinha mais de 200. Eu falei, meu, o que aconteceu? Ele falou assim, eu tenho um grande concorrente aqui. Eu falei, nossa, alguém então, uma outra empresa, né, outra fazenda de café, tá levando seus funcionários. Ele, não, o governo. Eu falei, por quê? Ele falou, olha, a diária que eu consigo pagar aqui é de, sei lá, R$50, R$60 por dia. Mas esse cara recebe um auxílio por estar em condição de se enquadrar dentro do Bolsa Família, e aí ele recebe um auxílio do governo federal, ele recebe um auxílio aluguel do governo municipal, e ele recebe ainda o auxílio gás, o auxílio na conta de luz. Não vale a pena, porque se ele arruma emprego aqui comigo, ele perde. Tudo isso. Então ele prefere ganhar talvez um pouquinho menos, mas não ter que vir trabalhar. Então o que eu tive que fazer? Comprar a colheitadeira. Comprei cada colheitadeira, substituí 200 pessoas. Olha só. Eu falei, cara, tem um negócio, tem um sistema que nem sempre a cada 4 anos eu vou ter a devida alternância. Eu não estou falando nem do executivo, não. Eu estou falando do legislativo. Porque o dinheiro manda ali. E comprar voto no Brasil, é muito triste dizer isso. Mas é muito barato. É muito triste dizer. Os caras compram voto. Viram para uma pessoa e dá uma cesta básica. A pessoa vota na outra. E é sempre bom dizer, né, que político que depende do voto da pobreza para ser eleito nunca vai acabar com a pobreza. Não, claro que não, que ele mantém aquele nível. Então você começa a pegar, e isso dá uma tristeza, por quê? Porque geralmente, por isso que a gente falou lá atrás, pessoas mais estudadas vão ter mais senso crítico vão começar a cobrar. Então, se eu quiser manter o poder, e aí eu independente de quem eu seja, eu mantenho as pessoas naquela condição de dependência de mim, econômica e intelectual. Se eu mantenho aquelas pessoas na dependência econômica e intelectual, eu controlo elas. Porque quer controle maior do que a barriga doer? De fome? Isso é o maior controle. Se eu atrasar aquele... Então, a importância de um Estado enxuto, porém forte. Forte no seguinte sentido. Forte na garantia dos direitos individuais, dos direitos constitucionais, saúde, educação, segurança, educação de base, que eu acho que para mim é primordial, assim, a de base, a pessoa aprender a ler, a pessoa aprender a escrever, a pessoa aprender a ter senso crítico, depurar uma notícia, como a gente está tentando fazer aqui para vocês. Mas acho que é isso, assim, a gente... É muito denso, né? É muito interessante. A discussão de sociedade. É um negócio muito doido. E aí, o último ponto... E aí envolve dois tipos de visões completamente diferentes, né? Sim. A Yara pensa de uma maneira, eu penso de outra. Outro ponto que você trouxe que é sensacional. Assim, o dinheiro, ele governa, e aí, fazendo aquela adaptação, né? No estado que você colocou, era um estado fraco, e não um estado pequeno. Isso. Né? Mas mantendo as seguintes premissas. Eu tenho um estado forte no sentido regulatório, ou seja, regula bem, né, está cumprindo as suas funções regulatórias. Eu tenho um empresariado que, se ele não cumprir aquilo, ele vai ser punido, porque eu tenho um Estado forte. Mas se eu tenho um Estado inchado, e aí também nós temos que dosar a questão do forte, se ele é muito intervencionista, eu tenho que criar barreiras para passar as intervenções. Como é que essas barreiras são traspassadas? Com dinheiro. Aí onde entra propina, onde entra corrupção. Então, assim, a regulação do Estado, ela tem que ser na medida a ponto de eu não criar entraves suficientes para dificultar tanto a vida do cidadão, que para ele burlar isso ele tem que pagar. Para ele transpor isso ele tem que pagar. Então, ela tem que ser na medida. Ela não pode ser nem muito forte, nem muito fraca. Porque se ela é fraca também, para que Estado? Eu vou ter milícia. Onde o Estado não está presente, o que surge? Milícia. No Rio de Janeiro a gente vê isso com frequência. Foi proibido a polícia atuar. Não estou nem usando o mérito do porquê que ela foi proibida. Né? Durante a pandemia. O que aconteceu? O aumento das milícias. Por quê? Onde não tem governo, alguém governa. Vem um mais forte. O mais forte sempre governa. O mais forte seja econômico, o mais forte seja com violência. Então, de alguma forma, ele vai dominar, ele vai governar sobre alguém.
Bem complexo, né? Sim. Eu não sei nem se esse povo tá gostando do que a gente tá falando. eu acho que isso aí bota uma pulguinha atrás da orelha de cada um. Ô, Yara, vamos pro seu tema? Vamos, porque vamos. eu nem vou falar do meu, não, mas eu quero ver o seu. Tá bom, tá bom. Então vamos. Gente, olha, como educadora também, né? Eu sempre fico pensando em temas relacionados também à formação de quem ouve a gente, né? Considerando aí o público que acompanha a gente aqui, né? Desde quando a gente pensou, né, no programa, era muito esse desejo de contribuir para que as pessoas entendam de temas que são complexos e também que elas possam investir na própria educação, conhecimento, etc. E aí eu estava pensando, dentro desse escopo, eu fiquei pensando sobre um tema atual, que é a questão da inteligência artificial. E aí, pensando em formação tanto acadêmica quanto formação profissional, de que maneiras a gente pode pensar a inteligência artificial na caminhada dos jovens em sua formação profissional e acadêmica. Então, para a gente pensar isso, eu trouxe alguns pontos que seriam como prós, ou seja, de que maneira a inteligência artificial ajuda o jovem nessa formação, de que maneiras ela pode sabotar esse jovem, ou ela pode gerar problemas de desigualdade, e algumas questões para a gente conseguir pensar nisso, que é, assim, onde eu quero chegar, né? Qual que é o objetivo final desse quadro, dessa discussão aqui agora? É que você que está nos ouvindo saia com boas ideias de como você pode utilizar a inteligência artificial a seu favor e como você pode evitar que ela te sabote. Esse que é o meu objetivo final. E aí eu acho que a gente vai ajudar nessa discussão, tá? Então, olha, o primeiro ponto aqui que eu trago seria uma questão central para nós. A IA, ela nos prepara ou ela nos substitui como jovens brasileiros? Ou seja, ela pode estar a nosso favor, nos auxiliando na nossa formação e no nosso trabalho, então, tanto do ponto de vista profissional quanto acadêmico, ou ela pode nos sabotar de alguma forma, né? E aí, pensando nos pontos positivos, ou de que várias maneiras, e são várias mesmo, que as inteligências artificiais contribuem para a nossa formação, eu selecionei aqui, olha, a personalização da aprendizagem. Então, se eu tenho diferentes jovens estudando para diferentes questões, eles podem usar a inteligência artificial para fazer um caminho, uma trilha de conhecimento que favoreça de forma pessoal essa trajetória formativa. Então, por exemplo, vamos imaginar o jovem que está saindo do ensino médio e está pensando que ele quer trabalhar, sei lá, mais com questões digitais, né? Então, ele pode, para além do que ele aprende na escola, ele pode complementar a formação dele com vários recursos que as inteligências artificiais, por meio de aplicativos, alguns deles inclusive gratuitos, podem oferecer. Então você tem uma personalização desse caminho de aprendizagem. Um outro ponto seria a democratização do conhecimento, porque você tem mais informação e mais acesso à informação por diferentes pessoas, né? Então, por exemplo, se o fulano que estuda numa escola pública que não está legal, em comparação com outro fulano que também estuda como numa escola pública, mas melhor conceituada, os dois têm formas de complementar esse estudo por meio também das inteligências artificiais. Outra questão é o apoio à inclusão. Então, por exemplo, estudantes que não têm, sei lá, que precisariam de recursos extras, eles podem fazer isso por meio de vários aplicativos para leitura de textos, né? Para, por exemplo, sei lá, um aluno que tem um déficit de atenção, ele pode usar, ou a escola ou a família pode usar recursos da inteligência artificial para tornar aquele tema mais acessível para aquele perfil de aluno, né? Então, você tem, de alguma forma, também um apoio à inclusão. Tem o desenvolvimento de novas competências, né? Então, você pode ter a gente tem hoje vários aplicativos e vários cursos, inclusive do Sebrae. São cursos que estão disponíveis até de forma gratuita, alguns deles, né?
a eficiência no estudo. Então, por exemplo, eu já usei, né, o ChatGPT e outras inteligências artificiais assim, selecionar links de temas, em vez de eu ter que ficar procurando um por um os links, eu pegar uma lista de links de aplicativos ou de livros que eu posso utilizar para embasar meu estudo em alguma determinada área, né? Então, eu posso utilizar também para a eficiência dos meus estudos. Posso utilizar, inclusive, para criar maneiras ou métodos de estudo para mim de acordo com o meu perfil, né? Então, ali no, sei lá, por exemplo, o ChatGPT, olha, meu perfil é esse, eu tenho essa e essa dificuldade e eu preciso de uma trilha de estudos que me ajude a estudar isso, isso e isso nesse tempo X que eu tenho. Então, positivo, né? E aí a gente tem alguns contras, né? Então, por exemplo, a dependência tecnológica. Então, o fato de que muitos jovens acabam se tornando dependentes da tecnologia. Então, qualquer problema que tem na tecnologia, como a gente teve aí hoje, né? Não foi? Hoje foi. Ficou todo mundo parado, assim, não só jovens, né? Empresas paradas. Por causa de um chute. Bem mineira lá, um chute. Um problema que deu, acho que foi qual foi? Não foi a Starlink, né? Foi a Amazon. Na Amazon, isso aí. Alguém tirou o plug, né? Eu fiquei imaginando, alguém tá limpando. Então o estagiário. Por isso que eu não consegui comprar. Foi o estagiário. Ué. Eu tentei comprar um negócio lá, do nada tava só um cachorrinho lá. Eu falei, Alexa não funcionou hoje. Minha mãe perguntou a Alexa hoje, ela falou... Aí minha mãe falou assim, a Alexa hoje não quer funcionar. Que isso? Como não assim? funcionava, é isso. Exato. Então, assim, é uma dependência real, né? Então, a superficialidade do aprendizado, então você tem pessoas que simplesmente falam, me explique a história tal. Aí o ChatGPT transforma aquilo ali em pontos e a pessoa fala, beleza, é tudo que eu preciso saber. Tô sabendo de tudo, profundidade. Exato, zero. Exato. Outra questão é a desigualdade de acesso. Então, a gente tem ainda regiões do Brasil que tem pouco acesso à internet, pouco acesso a recursos, computadores, tablets, celulares, né? Então, a gente tem aí os amigos que sempre vão a Paraíba, e aí eles vão a regiões específicas e contam, assim, da falta de, sei lá, de água. Então, quanto mais a falta ali de um tablet, de um computador, de acesso à internet. Eu acho mais fácil faltar água. Também acho. Do que faltar tablet. Porque tablet não, mas faltar celular. Celular eu acho mais fácil. Risco de desinformação. Então, você pode ter ali, por exemplo, os próprios vieses das inteligências artificiais. Já tem estudos sobre isso, né, em relação a diferentes áreas. Eu já vi alguns, por exemplo, em questões investigativas, policiais, né? Então, tem alguns viés, porque, obviamente, a inteligência artificial, ela filtra dados da sociedade. Se tem desigualdade na sociedade, isso também se expressa de alguma forma nas verdade. E, inclusive, até a capacidade ou a competência de saber driblar esses vieses é algo que uma pessoa precisa desenvolver quando ela vai utilizar a inteligência artificial. E questões éticas como plágio, né? Então você pode... Gente, tem trabalhos inteiros de estudantes, assim, 15 páginas feitos com inteligência artificial, entendeu? Não é assim um fichamento só, entendeu? É um trabalho, um artigo acadêmico que o cara vai e faz com... Quase um ghostwriter. É triste, né? Exatamente. Exatamente. Ghostwriter, pra quem nunca ouviu essa expressão... Ghost Writer, Writer é escritor e Ghost é fantasma, então é o escritor fantasma, né? O chat vira o Ghost Writer, né? Tipo, e aí, por último, o impacto emocional e social, né? Eu fiquei pensando nesse impacto emocional, eu fiquei pensando, esses dias eu li uma questão falando sobre como as pessoas estão usando as inteligências artificiais como psicólogos. E aí os problemas disso, né? E aí aqui também tem outra questão, que é a questão da competência para relações interpessoais reais, presenciais. Então, quando a pessoa não lida com máquina, ela passa a ter dificuldade, principalmente os jovens, gente que já nasceu nessa era. Nasceu na tecnologia. Não é, sei lá, por exemplo, olha, a minha geração, eu tenho 36 anos. Então, eu tive uma parte sem ela e agora uma parte com ela. Então, eu tive habilidades que eu aprendi no tempo que ela não existia. E aí, eu estou redefinindo essas habilidades no tempo que ela existe. Então, quer dizer, eu tenho aí um background, uma história anterior que me ajuda a
a ver essa inteligência artificial e as tecnologias de uma forma diferente do menino que nasceu há 10 anos. Sim. Né? Ou há 15 anos. Pede pra ele bater uma foto. É. Bate uma foto no ar aí, vai fazer assim. Exato. Ele vai fazer assim, assim. Nós vamos fazer isso. Exatamente. Então, assim, são alguns pontos. E aí as perguntas que eu quero jogar para vocês são essas. A inteligência artificial é aliada ou ela ameaça a formação profissional? Como a gente consegue equilibrar tecnologia e desenvolvimento humano? E que políticas públicas garantem o uso ético e igualitário das inteligências artificiais? Acho que são boas questões para a gente discutir. Quer que eu fale? Eu posso falar só uma coisinha aqui que eu quero só pontuar. Manda ver. Uma coisa rápida e passar para você e você fala suas ponderações. Eu acho que é uma coisa muito perigosa. Eu tenho uma opinião sobre a IA porque eu estava utilizando muito e tudo mais, e eu acho que a inteligência não artificial, né, estava começando a ficar defasada. Você começava a pensar assim, meu Deus, eu não estou conseguindo raciocinar duas coisas, peraí. Aí eu parei de usar um pouco, eu uso mais para, às vezes, pesquisar, em vez de pesquisar no Google, eu pesquiso lá, mas não para fazer mais uma tarefa. Tem um doutor que eu gosto de ouvir muito, que é o Dr. Zeballos, e ele me disse, eu vi em um vídeo dele, uma pesquisa sobre IA. Né? Colocaram 2 grupos para fazer uma tarefa de complexidade alta. Um grupo com inteligência artificial e o outro sem. Um deles demorou 2 horas para fazer uma tarefa e o outro demorou o dia inteiro para fazer. O que demorou 2 horas estava com inteligência artificial. Eu vi essa pesquisa. Dias depois, esse mesmo grupo foi dado outras tarefas. E quem fez com inteligência artificial não conseguiu concluir a tarefa e quem não fez com inteligência artificial conseguiu concluir com uma certa facilidade ali, com um tempo bem menor. Então, assim, as pessoas estão terceirizando a inteligência para a inteligência artificial. Isso é um perigo, acho que principalmente os jovens não sabem lidar com isso ainda. Sim. Talvez para uma empresa aumente a eficiência, né? Para um trabalhador já é eficiente, mas um jovem talvez não saiba lidar com isso da melhor maneira. Acho que isso talvez seja uma coisa que a gente tem que pensar, porque é o mesmo problema que a gente teve pensando assim, o que a internet vai mudar no mundo alguns anos atrás, né? 2010 ali, provavelmente essa era a discussão. O que a internet vai mudar no mundo que a gente vive. Hoje a discussão é o que a IA vai mudar no mundo que a gente vive. Então, assim, talvez a gente esteja muito cedo ainda, a IA realmente começou a ficar muito utilizada de 2 anos para cá. Tá? A gente ainda não tem dados o suficiente para colocar todas as nossas fichas na IA. Essa é só uma ponderação que eu queria fazer aí, e principalmente com os jovens. Sim. É perigoso você colocar a formação de uma pessoa que ainda está com o cérebro em formação, não fazer com que ele estimule o cérebro. Porque o chat só cospe uma resposta ali e você aceita aquilo ali. E uma coisa que também é perigoso, a IA ela é treinada para suprir a sua pergunta, ou seja, existe uma coisa que chama alucinação de inteligência artificial. Ele pode fazer um devaneio completo ali e se você não tiver um conhecimento sobre aquele conteúdo ali, você vai achar que aquilo ali é verdade. Mas se você falar assim, peraí, chat, isso aqui que você falou está errado. Aí ele, é verdade mesmo, está errado. Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão, eu errei. Então, peraí, chat. Imagina o povo usando isso para terapia, se eu não soubesse que isso aqui estava errado, meu amigo, eu ia ouvir aquilo ali como uma verdade. É verdade, eu mandei você pular da ponte. É verdade. Ei, chat, mas você me mandou pular da ponte, mas eu posso morrer. É verdade. Então não pula não. Como é que é isso? Eu errei. Eu errei. Perigoso. É muito interessante essa discussão. Eu acho que você tocou num ponto central, que é o seguinte. Eu acho que a inteligência artificial é muito bem-vinda para quem já tem uma formação humana, acadêmica, pessoal, bem consolidada. Porque aí você tem um senso crítico maior, você consegue talvez digerir melhor. Se é um ser humano ainda em formação emocional, informação acadêmica, informação de relações interpessoais, é muito prejudicial. Porque é perigoso, porque acaba por deixar pessoas preguiçosas de pensar, de ler, de digerir, para que eu vou ler? Vou pegar esse resumo, vou colocar ali, vai me trazer. Não, cara, tem detalhes que você só enxerga na leitura integral do texto, inclusive a própria interpretação do texto em si, ela difere de um para o outro. Então isso perde-se muito. Só que eu fico triste com um ponto aqui. É inevitável. Não tem volta. Sim. E aí, sabe aquela coisa assim, olha, tá aí, né? O que tem para comer? Tem macarrão.
Mas se eu não quiser, fica com fome, eu como macarrão. É meio isso, assim, ou você vai estar dentro desse contexto, ou você vai estar fora, porque tudo vai girar. Hoje, pega e fica... É raro pessoas que vivem sem internet. A pessoa não tem acesso a banco, a pessoa não tem acesso a serviços públicos, que são digitais. Então, como é que a pessoa vive sem internet, sem celular hoje? Não tem jeito. Ela vai se isolar num mundo rural, produzir ali sua própria comida e tal, vai viver isolado. Inteligência artificial, acho que é a mesma lógica. Nós já estamos tão no meio, inserido nela, e foi em 2 anos, mas foi tão rápido, porque a internet é muito rápida. Sim. E assim, eu acho que o dano já está ocorrendo. O dano já ocorreu. Agora, eu acho que assim, a gente consegue reverter alguma coisa? Como é que a gente faz para reverter um pouco? Política de redução de danos, né? É isso, política de redução de danos. Como é que nós vamos fazer com crianças? Porque nós temos uma geração que está vindo aí e que muitas vezes ela nem teve contato com a inteligência artificial ainda. Ela é criança ainda, mas ela vai ter. E ela vai ter com uma versão muito mais aprimorada e avançada. Tem uma IA agora que ela faz o próprio... eu esqueci o termo. Ela se aprimora automaticamente. Ela vai... É um autoaprendizado. Né? Ela se... Você não precisa de um ser humano ali para aprimorar ela, para imputar mais dados. Sim, acho que ela é gerativa. Regenerativa, não? IA regenerativa. Ela aprende. Eu realmente não sei. Aí, ela, tá vendo? porque ela vai a partir de si mesmo. E olha que nós estamos, loucura. e olha que nós estamos bem inseridos aí nesse mundo tecnológico, a gente nem sabe o nome disso, ou seja, está tão avançado que nós não sabemos. Eu acho que é um negócio legal. Você lembra quando antigamente a gente ia comprar um sanduíche numa loja de fast food qualquer? Você ia no atendente, né? Hoje não tem mais atendente. Não tem mais atendente. Fui comprar outro dia, eu penei lá com a maquininha. No totem, não né? achei o totem. Então hoje é o totem. Né? Mas eu também agora peço no celular. Então eu peço o celular, bota a loja, qual que é, e aperta assim, cheguei. Meu produto já sai. Vai ser assim. Daqui, talvez ano que vem, eu vou virar pro meu assistente, porque eu enxergo o ChatGPT como um assistente. Ou a inteligência artificial. É um meu assistente. Então se eu viro e falo assim, ô assistente, pede lá um sanduíche lá pra mim, eu não vou ter interação humana nenhuma. Eu já não tenho. Que é triste, né? Que é triste, cara. Era atendente, aí eu tinha. Aí agora não é atendente mais, é totem, eu já não tenho. Agora eu não vou nem precisar de nada. Ficava aquele nem no atendente com a cara totem. chata. Nem alguém pra... Então, nós vamos... E aí, olha só, aí tá surgindo aqueles bonecos que faz tudo sozinho. Aí vai pôr gente que é bom. Por quê? Imagina idoso. Imagina um boneco forte, ajudando um idoso a levantar da cama. Um idoso que muitas vezes não tem família. Isso é massa. Tem benefícios. Mas, imagine, Jesus. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Eu vi um robô na China, um cara fazendo um vídeo, que é uma coisa que você coloca na perna, e aí por IA ele vê os seus movimentos e você anda sem precisar. Ele faz o movimento de andar por você. É o Wall-E. Eu tô lembrando do Wall-E. Vocês lembram, né? Do Wall-E, né? Exato. Eu acho que assim, em algum momento a gente vai precisar regulamentar isso. E aí vão ser outras questões de novo, né, João? Tipo assim, quem regulamenta? Isso aqui, tem liberdade de usar ou não? Vai ser outro BO para nós. Mas é uma questão porque, por exemplo, você já tem tradutores, sei lá, que não tem mais, você não precisa mais desses tradutores. Você tem vozes, então, dubladores que estão se unindo para... E assim, daqui a pouco, tudo vai poder ser... Você lembra do Wall-E, né? Eles ficavam sentados numa cadeirinha, com uma tela aqui, todos obesos, porque era só, tipo, comia, lembra? E não tem mais emprego, assim, porque a inteligência artificial faz tudo. Então, assim, para mim, só para finalizar, seria... eu acho que a gente precisa investir numa educação das pessoas para que elas saibam usar bem as inteligências artificiais. Porque é o que você falou, não tem como voltar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode buscar ensinar para as pessoas a importância de elas saberem usar. Acho que é um bom caminho. Muito bom. Perfeito. E nós chegamos ao fim. Sim. Muito bom. Temas bons, hein? 2 temas, assim... muito bons, voou a hora. Profundos. Eu nem percebi, profundos, discussões bem profundas. Primeiro, recapitulando aqui, porque foi tanta coisa,
Falamos de liberdade de expressão, de liberdade individual, de liberdade de se expressar, de liberdade econômica. Falamos também das inteligências artificiais e como elas impactam a nossa vida. E você também impacta a nossa vida aqui no programa. Que fofo. Fala pro pessoal mandar um direct pra gente. Manda direct pra gente, fala com a gente. O que você quer ouvir, que tema você quer ouvir. É @programa na real 98, sem ponto, sem vírgula, sem nada. Manda pra gente, um tema que eu queria que vocês falassem. Aquele dia vocês falaram tal coisa, eu não entendi. Vocês podem tratar esse tema de novo, né, Lincoln? Isso é importante pra nós. Muito importante. E aí a gente termina, porque já apitou o nosso tempo aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. Até a semana que vem com Na Real 98 News 103.3. A notícia como ela é, do jeito que você entende. Valeu! Até mais, pessoal.